Diga assim comigo: Espírito Santo, eu entrego o meu coração e a minha mente sobre a ação do Senhor. Ministra minha vida, imprime em meu coração e em minha mente a verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que me salva. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro que toda hoste do inferno, todo plano de Satanás contra a minha vida está desfeito agora. Em nome de Jesus, eu ordeno pela autoridade do nome de Jesus que todo espírito contrário à verdade saia de mim agora. Saia agora. Em nome de Jesus, eu me submeto a Ti, Senhor, e a Sua palavra. Espírito Santo, complete a obra desta noite em minha vida, em nome de Jesus. E a partir de mim, toda a minha casa, toda a minha família seja alcançada, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí para Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Vou ler na NVT, tá, Rodrigo? Vou ler 2 versículos somente, versículo 2 e versículo 6. Tiago capítulo 3, versículo 2, versículo 6. Vamos lá, vou ler aqui. Diz assim a palavra: é verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. Espírito Santo, eu me sujeito a Ti aqui. Que o Senhor tenha toda a liberdade para trazer a revelação dessa palavra aos nossos corações hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor faça com que a palavra seja a espada de 2 gumes que vai penetrar o mais profundo do nosso ser. Que vai encontrar dentro de nós as debilidades que precisam ser tratadas, em nome de Jesus. Que assim o Senhor faça para a glória e o louvor do nome do nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus. Diga amém, diga glória a Deus. Amém, pode se assentar. Nós estamos aí numa série de palavras já faz tempo, já há algum tempo, falando sobre as raposinhas, as pequenas raposinhas, que têm um poder de devastar a vinha, de devastar a nossa vida. Olhe para o seu irmão e diga assim:
Como estão as raposinhas aí? Mas olhe para ele, não é para você olhar para mim aqui, não é eu, não é o irmão aqui de cima, não. Olha aí para o seu irmão aí, ó, do seu lado. Vamos interagir aí. Olha aí, olho no olho dele, aí pergunte para ele, como é que estão as raposinhas aí na tua vida? Nós já falamos de algumas aqui, e já tivemos a oportunidade da parte de Deus, queridos, de começar a colocar em prática a palavra. Começar a viver a palavra. Esse mesmo capítulo aí de Tiago, ou melhor, mesmo livro de Tiago, no capítulo 1, ele vai falar sobre nós sermos ouvintes praticantes da palavra. Porque não adianta nada você ouvir a palavra se você não pratica. Não adianta nada você ver a raposinha na sua vida e você não está nem aí para ela. Não adianta nada você detectar a raposinha na sua vida e ela continuar sugando a vida de Deus que, porventura, estava em você. O sucesso de uma vida em Cristo, queridos, está exatamente do quanto você tem vivido da palavra ou dos princípios que você tem aprendido. O sucesso da sua vida cristã não está relacionado ao tempo que você é crente, não está relacionado a quantos cultos você frequenta na semana, não está relacionado com quanto tempo você ora por dia, quantas palavras você ouve no YouTube por dia, quantas frases você posta lá no seu Instagram. Não. O sucesso de uma vida cristã está relacionado ao quanto da palavra de Deus você tem vivido, colocado em prática. Quando Jesus fala lá em Mateus, quando ele termina o Sermão do Monte, ele vai falar exatamente isso. E lá, inclusive, ele vai confrontar. Ele vai confrontar aqueles que até oraram no nome de Jesus, que expulsaram demônios no nome de Jesus, que fizeram milagres no nome de Jesus, que chamaram ele de Senhor, mas que não obedeciam. E ele vai dizer lá, afastai-vos de mim, ó iníquos, eu nem os conheço. E qual é a essência desse texto ali? Ouviram a minha palavra e não viveram a minha palavra. Iníquo é diferente de pecador. Pecador é aquele que não conhece. O pecado é um erro de alvo. A definição da palavra no grego, a palavra grega que define pecado é erro de alvo. Iníquo não é alguém que está errando o alvo. Iníquo é aquele que sabe que essa rota não é a rota para ele andar, para ele caminhar, e ele anda por ela. Sabe que é pecado, sabe, conhece a palavra orienta, a palavra de Deus está dando a direção, o princípio está estabelecido e mostrando a rota que precisa ser andado, e ele decide andar na rota contrária, mesmo sabendo que é por ali. Esse é o iníquo. É alguém que conhece a palavra e não a pratica. Você está entendendo? E não adianta você levantar os seus argumentos. Deus não vai mudar o princípio que está na palavra ou a essência do princípio porque você está cheio de argumento. Não vai não. A palavra, ela está escrita e ela não vai ser mudada. E um dia ela vai ser usada para sermos julgados através dela.
Então, nós já falamos algumas raposinhas e hoje nós vamos falar de mais uma aqui. E para mim, essa daqui talvez seja a mais forte de todas elas. E essa raposinha aqui chama-se fofoca. Você já ouviu falar? Alguém já ouviu falar dessa raposinha? Só que eu vou trazer algo para vocês aqui hoje, num contexto muito além daquilo que você entende a respeito de fofoca. Então a raposinha de hoje é a fofoca. Fofoca, a prática que destrói relacionamentos. Esse é o tema da palavra aí. Diga fofoca, a prática que destrói relacionamentos. Onde tem fofoca, queridos, tem relacionamento quebrados. Onde tem fofoca, tem morte. Diga, onde tem fofoca? Diga aí, queridos, está com medo de falar, é? Diga, onde tem fofoca, tem morte. Diga assim, onde tem fofoca, tem cheiro de morte. O problema, sabe o que é, queridos? Que o fofoqueiro nunca aceita que ele é fofoqueiro. E geralmente o fofoqueiro é aquele que, quando a gente fala esse tipo de palavra, é aquele que até concorda. É, isso mesmo, pastor. Geralmente esse que é o fofoqueiro já. E nós vamos entrar mais profundo nisso. O que está dizendo esse texto que nós lemos? 2 versículos, na verdade, todo esse contexto aí do capítulo 3 de Tiago está falando a respeito da língua. Diga língua. Diga fofoca. É o exercício da língua. É a língua estranha. Mas não é a língua estranha dos anjos, não, quer dizer, é a língua estranha do cão, do diabo, do inferno, das trevas. Ô pastor, onde está escrito isso? Aqui, ó, onde nós acabamos de ler. Está aí ainda ali? Coloca o versículo 6 aí, ô Rodrigo. É do inferno ou não é? Lê lá a última frase, lá depois da vírgula. O que está escrito lá? O que diz aí? Vamos ler juntos aí? Pois o próprio inferno acende. Então, o fofoqueiro, ele está falando de uma língua que procede do inferno, produz morte. Entenda uma coisa, que tudo que procede de Satanás, queridos, produz morte. Jesus diz lá em João capítulo 10, versículo 10, que o diabo, o nosso adversário, o ladrão, lá fala o ladrão, mas é o diabo, o ladrão. É um adjetivo somente para um dos nomes de Satanás. O diabo veio somente. Diga, veio somente. Para matar. Para matar. Não tem outra coisa nos planos e objetivos de Satanás que não seja morte, que não seja matar. O diabo veio somente para matar, roubar e destruir. O objetivo dele é morte, é matar. Antes de ele fazer isso, ele rouba, ele engana, ele mente, ele gera confusão, porque ele não quer levar um somente, ele quer levar todos, ele quer levar uma igreja, ele quer levar uma família, ele quer levar um casamento, ele quer levar uma nação inteira. Ele quer levar as nações, na verdade. E aí então está falando isso. É verdade que todos nós cometemos muitos erros, diz aí.
Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos. Ora, Deus está dizendo aqui, se pudéssemos controlar, seríamos perfeitos. Isso significa que nós não conseguimos controlar. De nós mesmos nós não conseguimos. Nós só vamos conseguir domar a nossa língua, querido, se nós andarmos no Espírito. E andar no Espírito é andar nos princípios da palavra. Só assim nós vamos domar, vamos dominar a nossa língua, a nossa própria boca. E aí, diz aí, seríamos perfeitos e capazes de controlar todos os nossos sentidos. E aí no versículo 6, então, e entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que compromete ou corrompe todo o corpo. E ateia o fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno é quem acende. Então, vamos falar um pouquinho dessa raposinha, mas vamos falar no contexto do entendimento, queridos, não somente da fofoca em si, mas de uma linguagem má que sai da nossa boca. E aí abrange não só o fofoqueiro, mas também aqueles que usam a sua boca para falar mal, para destilar o mal. Então, esse é o pecado que destrói, é o pecado que Deus abomina. Aqui em Provérbios capítulo 6, diz assim, versículo 16, há 6 coisas que o Senhor odeia, e a 7ª coisa ele a abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam em fazer o mal. E aí a última, a 7ª, que é a testemunha falsa que espalha contendas entre os irmãos, entre as pessoas. Aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Por que a fofoca ou a língua má, queridos, produz morte? Porque ela destila um veneno que destrói relacionamentos, que mata relacionamentos. Quantas pessoas você conhece que hoje não estão mais aqui dentro da igreja, por exemplo, queridos, e saíram daqui por causa de alguma coisa que ouviu, alguma fofoca. Lá na minha célula mesmo, teve uma família que vazou de lá por causa de uma fofoca. Por causa de um comentário que nós fizemos na célula, que envolveu todo mundo, inclusive. Pastora, eu, mais alguns discípulos que estavam lá. E uma das pessoas que estava lá também foi levar para ela de uma maneira distorcida. A fofoca geralmente, queridos, é uma verdade que foi distorcida. E a essência de Satanás entra e produz morte. Sabe o que aconteceu com essa família? Ela saiu, toda a família saiu da igreja e da célula por causa disso. Distorcido. Então, esse é o pecado que destrói, é o pecado que Deus abomina. Ele destrói, entre todas as coisas, o nosso relacionamento com Deus. Ele é capaz de fragmentar o corpo de Cristo e destruir as estruturas de ligamentos entre os membros do corpo, de tal forma que será quase que impossível restaurar e levar ao crescimento. Lembre-se que o corpo, queridos, é uma ligação. Nós estamos ligados um no outro aqui, Embora você ache que você é individual, mas o corpo de Cristo não, ele é o cabeça, a igreja é o corpo, é uma composição de membros.
E se você for olhar lá em Efésios capítulo 4, você vai ver que está escrito exatamente isso. Nós somos ligados pelos ligamentos, pelas juntas, no corpo, como um corpo espiritual, nós estamos ligados. E o justo funcionamento de cada um contribui para a edificação de si mesmo, porque o corpo somos nós. E aí vai haver crescimento. Mas quando tem uma língua envenenada dentro da igreja, queridos, estou falando no contexto de igreja, mas essa língua pode ser lá dentro da sua casa, pode ser no contexto da sua família. Quantas famílias você conhece que estão completamente destruídas, que não conseguem nem se olhar, são inimigos dentro da mesma família, por causa de fofoca, por causa de uma língua má que destilou um veneno, que destilou alguma coisa que na grande maioria das vezes, como eu falei, é mentira, é uma palavra distorcida. Então, essa ação, ela é capaz de fragmentar o corpo de Cristo, de destruir as estruturas, os ligamentos, as conexões. Eu estou contando uma história aqui que por causa de uma palavra distorcida que foram lá derramar um veneno que não tinha nem por que fazer isso. Não tinha. Envenenou a alma daquela família. E quando a pessoa já é alguém que está contaminado de outros caminhos que já veio, queridos, ela vai absorver aquilo como um veneno mortal. E ela se desliga do corpo de Cristo. Ela vai embora. Ela se desliga do próprio Deus. Então, abolir essa raposinha de nossa vida e de nossa casa significa liberar espaço para a ação de Deus, para a bênção espiritual nos alcançar. A luz não pode ser escondida, ela precisa ser espalhada, ela tem que brilhar dentro da nossa casa, da nossa vida e a partir da nossa vida. A luz, mas não pode ser trevas, queridos. Por isso eu quero dizer para você, um desafio aqui, a partir de hoje, seja a luz. Seja um instrumento de luz por onde você passar, seja um instrumento de luz na sua casa, seja um mensageiro de boas notícias, boas novas, a língua boa, não a língua má. Não sente na tua mesa da tua casa para destilar uma língua má, envenenar os seus filhos, envenenar aqueles que sentam na mesa com você, para estar falando mal de alguém, está falando do governo, está falando do Brasil, está falando do novo prefeito. Não seja alguém que destila veneno, nem na mesa e nem em lugar nenhum. Porque segundo essa palavra aqui, queridos, de Provérbios 6, o Senhor chama esse tipo de gente de homem de Belial. Para traduzir aqui num português mais rasgado, Deus chama esse tipo de pessoa de homem ou mulher do diabo, do inferno, de Satanás. Está escrito aí, depois você lê aí, capítulo 6 de Provérbios. Então, nós precisamos abolir essa raposinha da nossa vida. Eu quero esse assunto no contexto judaico, queridos. Eles levam isso muito a sério. Vocês não têm ideia o tanto quanto eles levam. Tem um termo judaico que eles usam para essa questão, Lashon Hará. Diga Lashon Hará. Lashon é língua em hebraico. Hará, má. Língua má. Eles levam tão a sério isso, queridos, que eles tratam essa questão, os judeus, eles tratam disso com tamanha seriedade que eles consideram
alguém que usa a língua para o mal, que destila, que abre a boca para falar mal, eles consideram essa pessoa como um homicida, como um assassino. E eles tratam de um judeu que abre a boca para falar mal, eles tratam como se ele fosse um homicida, um assassino. E eles impõem sobre eles a disciplina, a mesma disciplina que é dada para um assassino. De tão sério que eles levam essa questão. Porque o Lashon Hará, a língua má, ela produz morte, assim como um assassino mata. Eles consideram quando alguém abre a boca para falar de alguém, ele está matando. Porque eles conhecem a Bíblia, eles sabem o que está escrito lá em Provérbios 18. E você sabe o que está escrito em Provérbios 18? Sim? O que está escrito em Provérbios 18, queridos? Você não sabe, né? Você até sabe, você não lembra. Eu vou antecipar aqui, que eu vou falar um pouquinho mais lá embaixo, mas 18:21 diz assim, ó: a língua tem o poder para trazer morte e vida. Quem gosta de falar, arcará com as consequências. Numa outra versão diz, a língua tem o poder de vida e morte. Quem bem a utiliza, comerá do seu fruto. E os judeus, eles sabem disso. Só não sabe quem é o fofoqueiro, quem é o que usa a língua para o mal, que não sabe que quando ele abre a boca ele está matando. Ele está produzindo morte. Então o Lashon Hará é um termo judaico a respeito desse assunto, que significa língua má, maledicência, fofoca. E Tiago 1:26 diz aí, se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua ferina, está apenas enganando-se a si mesmo. E a sua religião não vale absolutamente nada. Tiago 1:26. Se você se considera o santão aí, da cocada preta, mas a língua está envenenada, então a tua religiosidade, a tua santidade não vale de nada. Absolutamente nada. Você está enganando a você mesmo, diz a Bíblia. A língua tem o poder de matar e de dar vida. Não importa a nossa religiosidade, queridos, o que importa, o que de fato importa, é o que está saindo da nossa boca. E eu pergunto, o que está saindo da sua boca? O que está saindo da sua boca? E se a gente não policiar, no nosso dia a dia, nas coisas comuns do nosso dia, a gente está lá, conversando, entre aspas. Uma roda de conversa onde começa a gente está falando do governo, está falando do prefeito, está falando do sol que está muito quente, falando da chuva que veio e alagou toda a cidade, do frio dentro da igreja com ar-condicionado. Aí sai lá fora, meu Deus, que calor. Nunca se ajusta. Aqui dentro é frio, traga uma roupa. Porque assim como você sente frio, tem alguém que se sente calor. Então qual é o ponto de equilíbrio? É quem sente calor trazer uma roupa ou quem sente frio trazer uma roupa para um frio? Mas não, é mais fácil eu vir de bermuda, vir de camiseta, uma blusinha fina e chegar aqui e ficar perturbando a Vânia. E eu já dei um comando para a Vânia, não mexa nos ar-condicionado. Porque nós temos ar-condicionado para ser usado. Exceto um dia que realmente está frio. Eu já dei o comando para a Vânia.
Porque nós usamos ar-condicionado por causa do calor. Se desligar essas máquinas de ar-condicionado aqui, ninguém aguenta aqui dentro. Sim ou não? Ninguém aguenta. Saia daqui agora, vá. Só saia ali fora no corredor ali, vá andando para você ver como é que está ali atrás. Entra lá dentro do banheiro para você ver. É uma sauna. Mas a nossa boca, ela destila. Ela fica falando, ela não se contenta. O tempo todo ela está falando. Sai lá fora, está quente, vai falar que está quente. Está aqui dentro, está frio. Assim a gente é. Nós precisamos policiar, porque a nossa boca, ela está produzindo vida ou morte. E a Bíblia está dizendo aqui que produz vida ou morte. Não é eu que estou dizendo. É a Bíblia que diz isso, queridos. É a Bíblia. E se você não acredita no que a Bíblia diz aqui, e você quiser ver uma experiência científica a respeito do poder da voz, do que você fala, entra no Google, como dizia o Bolsonaro, dá um Google aí. Dá um Google aí. Não agora. Não seja tentado, não. Mas quando você chegar em casa, dê aí um Google, coloca aí pesquisa científica a respeito do poder das palavras. Você provavelmente vai ser o primeiro que vai aparecer lá, uma pesquisa de um japonês, um cientista japonês. E aí você vai ver. Ele conseguiu provar cientificamente sobre o poder das nossas palavras. Mas se você não quiser também entrar lá para fazer, eu sugiro você fazer uma experiência em casa. Cozinhe uma panela de arroz, pegue 3 potes do mesmo tamanho, coloque uma porção de arroz em cada uma desses 3 potes, escreva uma aqui amor, a outra rejeição e a outra ódio. E por 30 dias, libere palavras de amor sobre esse pote aqui, do primeiro pote. Esse rejeição não fale nada, só olhe para ele e não fale nada. E para esse outro aqui, diga eu te odeio, você não presta, você... Faz essa experiência para você ver. Coloca no pote e fecha o pote, tranca. Faz a experiência para você ver se o que Deus está falando aqui não é pura verdade. Para você entender que o que sai da sua boca, e nós estamos falando aqui num contexto aqui de uma língua má, de uma língua fofoqueira, uma língua que espalha contenda, uma língua que espalha o mal por onde está passando. Para você entender o que significa, você pode estar matando a tua própria casa, pelo que você fala. Você pode estar matando a sua nação. Nós estamos vivendo um tempo difícil no Brasil, queridos, e à luz do que a gente olha pelo natural, é preocupante. Mas nós podemos ser uma voz profética para declarar a bênção de Deus, a vida de Deus sobre essa nação. Mas a gente está lá falando. A gente está lá metendo pau no governo. A gente está lá falando da carne. Hoje não, foi hoje? Foi ontem, acho que foi. Fui comprar carne no supermercado. A última vez que eu fui comprar carne, estava um preço, ontem eu fui comprar carne, estava exatamente o dobro do preço que eu tinha pagado alguns meses atrás, 2 meses atrás. Digo, meu Deus, o que é isso? O Senhor que tinha comprado na minha frente não tinha visto o preço da carne. E quando ele saiu lá, pegou a carne, saiu, quando ele olhou o preço, ele voltou lá. Fulano, está certo esse preço aqui? Uma carne de segunda. E aí o cara falou, não, é isso aí mesmo, é esse aí o preço. E aí ele disse, não quero não. Pegou e devolveu a carne para o cara e não levou. Mas nós podemos mudar, queridos, a nossa linguagem. Gerar vida. A Bíblia diz que nós devemos chamar a existência as coisas que não existem. Mas chame a existência as coisas que não existem de uma maneira correta. Não chame morte. Não chame o mal. Chame vida.
Declare vida. Amém? Se não conseguirmos controlar os nossos impulsos emocionais, o que nós vamos falar é morte, queridos. É morto. Somos pessoas espiritualmente, nos tornamos melhor, pessoas espiritualmente fracas. Estaremos destilando morte por onde passamos, em vez de gerar vida. Somente um andar pelo Espírito será capaz de controlar a língua. Por isso que a palavra de Deus nos ensina, queridos, a manter nossa mente cheia da palavra. Medita na minha palavra dia e noite. Para quê? Vamos lá, vamos ver se você sabe o resto do versículo. Para quê? Medita nas minhas palavras dia e noite. Para o quê? Não acredito que você não sabe disso. Não, antes do êxito tem mais uma frase aí. Coloque aí, Rodrigo. Josué capítulo 1, versículo 8. Achou? Você está onde, meu filho? Eu já falei o capítulo e o versículo. Josué 1, 8. Eita glória. Vamos lá. Não era essa versão que eu queria, mas vamos aí, dá para ver. Relembre continuamente os termos desse livro, da lei. Medite nele dia e noite. Para quê? Vamos lá, leia aí. Para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Na outra versão, na Almeida Revista e atualizada, diz assim: medita na minha lei, na minha palavra, dia e noite, para teres cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito. O que Deus está nos ensinando, queridos? Está nos ensinando que precisamos manter a palavra dele na mente para a nossa ação ser de acordo com a palavra. Não contrária, porque a palavra de Deus ela tem o poder de gerar vida. Ela é a fonte de vida. Ela é o poder de Deus para gerar vida. E se eu medito na palavra dia e noite, meditar dia e noite não quer dizer para você ficar lendo a Bíblia 24 horas por dia, não. Você precisa ler sim a Bíblia, mas você precisa manter ela dentro do teu coração, para que durante todo o dia você tenha ela na sua mente. Medita dia e noite. Medita dia e noite. Quando vem a tentação, vem aquela coceira na ponta da língua para você falar mal, você muda a sua linguagem, porque você tem a palavra na sua boca e você vai falar de acordo com a palavra, e você fala bem. Você pode escolher dizer assim: ô moleque danado, por exemplo, para o seu filho. Espero que não tenha ninguém aqui que fala isso para o seu filho. Porque além da palavra já ser de morte, ainda moleque vem da raiz da palavra Moloque, que era um deus, um demônio que os pais entregavam seus filhos vivos dentro de um pote de fogo. Sacrificavam seus filhos vivos. Moloque. Moleque vem da palavra Moloque. E a palavra danado quer dizer destinado ao diabo. É mole ou o que mais? E está aí pai, mãe, parente, não sei quem mais, aí todo mundo declarando: ô moleque danado. Usa as duas palavras ainda. Você pode optar por dizer o moleque danado, como você pode dizer o menino abençoado. Tem diferença?
Sim ou não? Sim. Você pode olhar para alguém que está lá, passando na tua frente, um motoqueiro, aqueles motoqueiros, gente fina, gente boa, que pá na tua frente ali, e você pode optar por chamar ele de uma anta ou de qualquer outra coisa, como você pode dizer, ô abençoado de Deus. Sim ou não? Você pode... Não vou falar. Não vou falar não. Você pode falar bem do seu filho, como você pode falar mal dele. Você pode olhar para ele, ver as debilidades dele, as fraquezas dele e declarar com a sua boca. Bem, eu falei para você que você não faz nada direito, por exemplo. Você está declarando, você está matando, produzindo morte. Você está afirmando que aquilo que você já vê nele vai continuar e pior ainda. Diga misericórdia. Se não conseguimos controlar os nossos impulsos emocionais, queridos, tudo que nós falarmos vai ser morte. Lashon hará, a língua má, não é só o pecado da fofoca, da murmuração ou da crítica. Ele é um pecado contra o próprio Deus. E Deus a abomina. E sabe de uma coisa? Esse é o pecado que produz pobreza, miséria. Porque ele mata tudo. Tem gente que fala mal do próprio salário que recebe. Tem gente que fala mal da empresa que trabalha, queridos. Fala mal do patrão. A fonte de renda dele, que se aquela empresa fechar, falir, ele também vai junto. Fofoca é tudo de negativo que falamos de alguém. É a língua má. A língua má tem o poder de matar. Como podemos agir de tal forma? Uma pergunta, como podemos agir de tal forma com tanta maldade no coração ao ponto de espalhar o veneno da maledicência àqueles que nos cercam? E nós fazemos isso, queridos. E tem gente que é incrível. É a vida inteira fazendo isso. 1 João capítulo 4, versículo 20 e 21 diz assim: se alguém afirma, amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos nosso irmão a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. E tem gente que está aí largando o sarrafo pela língua, o dom da língua comprida. Só língua. Aliás, no Sermão do Monte, o Senhor Jesus nos ensinou. Ele aqui está falando de amar os irmãos. Amar os irmãos é mais fácil, não é não, queridos? Mas mesmo assim, tem gente largando-lhe as lapadas de língua estranha, de morte, envenenado na vida dos irmãos. Mas o Senhor Jesus nos ensinou a amar até os nossos inimigos. Até os nossos inimigos nós devemos amar, queridos. Então significa que se temos que amar os nossos inimigos, nem eles nós temos o direito de abrir a boca para falar alguma coisa. Por isso quero dizer para você, mude a tua linguagem a respeito do nosso governo, daqueles que estão na posição de governo. A Bíblia diz lá em Timóteo que devemos orar por todos aqueles que estão em posição de autoridade, até pelos reis, aqueles que governam sobre nós. Ah, mas como é que é? Pois é ele. Ele governa sobre nós, queridos. Então vamos orar.
A minha vingança para esses camaradas, sabe o que é, queridos? Sabe qual é a minha vingança? Que eles se convertam. Que eles tenham uma experiência com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus vem até eles assim, se revele a eles. E eles conheçam Jesus e se arrependam. Chorem amargamente por tudo que fizeram de injustiça. Essa é a minha vingança. E eu digo, Deus faz justiça. E a minha justiça é que eles tenham uma genuína e verdadeira conversão diante do Senhor. Se vão converter, eu não sei. Não sei se vão. Mas eu tenho pedido a Deus para fazer isso. A minha vingança é ver um camarada desse convertido. Deus é Deus. Pode fazer. Na grande maioria das vezes, a língua má está destilando um veneno que ela mesmo deixou ser construído em sua mente, em seu coração. A fofoca geralmente é baseada em uma informação distorcida e alimentada por uma imaginação fértil e maligna a respeito de alguém ou de algum lugar. Quantas vezes eu já sentei com pessoas que vêm tentar trazer alguma coisa, não para ouvir a pessoa como fofoqueiro, não, mas para tratar. E às vezes, quantas vezes a pessoa vem derramar alguma coisa aqui e eu já corto baixinho e mando na direção correta, vai lá. Porque sempre, queridos, vai ter uma distorção. Sempre é um produto de uma imaginação fértil, doentia, maligna que está lá há anos e anos e anos e anos e anos e anos. É uma mentalidade que já foi construída no mal, na maldade, e ela não consegue enxergar a verdade diante dos seus próprios olhos. Ela enxerga qualquer coisa para distorcer. E vai matar, vai destruir. Então, uma pessoa que usa a língua para o mal é uma pessoa amarga por dentro. Ela não é uma pessoa de Deus. E não é mesmo, nós vimos aqui na Bíblia que Deus chama esse homem e mulher de Belial, do inferno, Satanás. Essa pessoa age nos bastidores das trevas. Ela não dá espaço para o Espírito Santo revelar a verdade. Não, ela prefere agir nos bastidores das trevas, ali nas linhas das trevas, para liberar o mal. E ela se alimenta disso. Quanto mais ela fala, quanto mais ela encontra aqueles, porque tem aqueles que rejeitam e tratam, mas tem aqueles que ouvem. E esses são piores ainda, porque estão ouvindo. Tem que cortar baixinho. Todo fofoqueiro, todo aquele que usa a língua para o mal, queridos, ele tem algum problema na sua própria alma que precisa de cura, precisa se abrir para cura, para libertação. Então ela age nos bastidores das trevas. Sua fala sempre é como se fosse um segredo. Fulano, deixa eu te contar. E aí ele vem aqui, em segredo, vem aqui. Que segredo é esse, queridos, que fala para A, para B, para C, para D, e daqui a pouco está lá um Z. Falou para o alfabeto inteiro. Que segredo é esse? Só é um engano, só é uma mentira. Vou falar em segredo, segredo nada, já falou para 10, para 20, para 30, já falou. Onde ela for encontrando, ela vai estar falando. Só não fala para aqueles que podam, e esse ela nunca mais vem, porque não dá espaço. Então ela fala como se fosse um segredo, e sempre vai destilar a sua fala com aqueles que estão mais próximos de si e que têm o mesmo DNA. Porque quando ela encontra alguém que rejeita, ela cai fora, nunca mais ela vem ali.
mas ela vai encontrar outro. Portanto, precisamos discernir no que estamos expondo nossos ouvidos, mas também estar sensíveis para não sermos nós mesmos a língua má para aqueles que nos ouvem. Nunca esqueça, palavras têm poder de gerar vida ou morte. Vida procede de Deus, morte procede do diabo. Sempre será assim, não duvide. Estamos comendo do fruto da nossa própria boca. E aí entra aí Provérbios 18, 21 que eu já falei. A pessoa de língua má não tem vergonha de Deus. Ela não quer falar mal do próximo na frente do próximo, daquele próximo, para não ser confrontada. Mas ela não tem medo de Deus. Por isso o Lashon Hará é considerado um assassinato pelos judeus. Essa atitude é tão mortal que mata mais que um homicida, pois mata no mínimo 3 pessoas de uma única vez. Quem são os 3? Ela mesma que está falando, a pessoa para quem ela está falando e a pessoa de quem ela está falando. Então são no mínimo 3 que estão sendo mortos. A língua má está envenenando no mínimo 3. Por isso os judeus tratam como essa ação como se fosse um homicida. Mata ele mesmo que está praticando a fofoca, mata o ouvinte e mata a pessoa acerca da qual ele está falando. E se a fofoca está sendo feita através de um veículo de comunicação, que hoje também é muito comum, é comum a gente entrar nas redes sociais aí, queridos, e ler a alma de quem está por trás. Sim ou não? Sim ou não, queridos? Se for nas redes sociais, queridos, está matando um monte de gente. Se a fofoca está sendo feita através de um veículo de comunicação ou de um ambiente que tenha muitas pessoas, o efeito disso pode se multiplicar quase que infinitamente. Muitos estão destilando ou bebendo desse veneno através das redes sociais. Hoje fala-se muito das tal de fake news. O que é fake news, queridos? Diga, fake news é um veneno. Diga aí. Diga, fake news. Não estou ouvindo, não. Diga, fake news. Mais alto. Vamos lá. Fake news é um veneno. Fake news, o que é fake news, queridos? É um veneno carregado de mentiras e enganos que está sendo lançado para gerar ódio no mundo. A língua má está matando, e matando, e matando, e matando, e matando muita gente, queridos. Para gerar ódio no mundo entre aquilo que se diz direita e esquerda. Hoje as fake news, elas são determinadas por direita e esquerda. E geralmente, a quem acusa é exatamente quem está fazendo. E tem gerado o quê? Ódio. Diga ódio. Ódio. Tem manipulado as vidas, manipulado as pessoas. Tem feito pessoas brigarem dentro das suas casas, das suas famílias. Tem feito dentro da igreja pessoas brigarem. Porque acreditam nas mentiras, no veneno que está por trás daquilo que se chama hoje de fake news. E as pessoas acreditam e não vão nem buscar a fonte para ver se é verdade ou se é mentira. Por isso, queridos, na minha casa, a gente aboliu há anos a televisão.
Ah, tem que assistir o jornal, não vou nem dizer. Pois lá em casa, o único jornal que nós assistimos é o jornal que tem como âncora o Espírito Santo, para nos trazer as informações que nós precisamos ter. Porque o resto, queridos, tudo é manipulação de mente. Tudo é manipulação de mente. Tudo, diga tudo. Então pare de expor a tua alma no veneno dessas línguas más que estão por trás desses veículos de informação, queridos, que estão nos envenenando e gerando um ódio, uma divisão, direita e esquerda, e ódio de ambos os lados. E se a gente for falar a verdade, a gente vai ser hostilizado. Então o mundo está sendo destruído por uma língua má. Os princípios eternos estão sendo destruídos por uma língua má. Relacionamentos estão sendo destruídos por uma língua má. As pessoas estão sendo destruídas ou doutrinadas por uma língua má. A língua má está matando. E vai mudar isso? Não vai. Vai mudar, você pode mudar a sua vida pelo que você ouve e pela sua atitude. Mas não espere no mundo que vai mudar. Porque não vai mudar isso. E eu não estou dizendo uma linguagem má aqui, eu estou falando aquilo que está na Bíblia. Não vai mudar. Mas você pode ser guardado disso, ser livre disso. Porque senão daqui a pouco você também está indo para o lado da esquerda. E tudo aquilo que é da esquerda, queridos, você é esquerda para cá, aqui é direita. Para cá. Até na Bíblia tem direita e esquerda. Esse negócio de direita e esquerda não é de hoje, não. Vai chegar o dia que vamos chegar diante do Senhor e Ele vai dizer para a esquerda, para a direita, para a esquerda, para a direita. A minha pergunta para você é, do qual lado você vai estar lá, quando chegar lá? O que significa esquerda na Bíblia, pastor? O que significa direita? Vai estudar a Bíblia para você ver. Tarefa de casa para essa semana. Vá estudar. Vá entender o que o Senhor está dizendo a respeito de aqueles que vão para a esquerda, que é representado por um bode, inclusive. E os da direita é representado por uma ovelha, por um cordeiro. Meu Deus! Por isso, Lashon Hará para os judeus é tratado como assassinato. E para você, eu faço uma pergunta: como vai ser tratado? E eu encerro aqui com Provérbios 18:4, que diz: palavras sábias são como águas profundas. A sabedoria flui do sábio como riacho transbordante. Precisa sair de dentro de nós, queridos, palavras sábias. Precisamos discernir o que está por trás daquilo que está tentando manipular a nossa mente. As situações, mesmo que sejam desagradáveis, sejam ruins, o que nós estamos vendo, o que fizeram, mas mesmo assim, tem uma língua boa, tem uma língua para abençoar, tem uma língua para curar, uma língua para libertar, uma língua de vida, queridos. Porque você pode, pelas suas palavras, mudar pessoas. A minha vida, queridos, foi mudada, foi transformada por palavras de bênçãos de vida que eu recebi sobre mim. A sua vida foi transformada por palavras de vida que você recebeu sobre você. E só você sabe a quantia de debilidade que tinha dentro de você, a quantia que você era ruim, a quantia de mal que tinha dentro de você. Mas um dia chegou a palavra da sabedoria, a palavra de vida, e essa palavra te transformou. Então seja uma boca boa, uma boca que libera a bênção em vez de liberar o mal. Seja uma boca dentro da tua casa para liberar a bênção, queridos.
mudar o ambiente da tua casa. Seja uma boca profética. Sabe o que é profecia? Profecia é liberar palavras para o futuro, daquilo que eu quero viver no futuro. Isso é profecia. E a Bíblia está recheada de profecias a respeito da nossa vida. Se você não sabe o que liberar para o teu futuro, pegue a Bíblia e libere o que está na Bíblia já. Está escrito: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então pare de falar: porque o meu marido não presta, pastor, meu marido não quer nada com nada. Isso é palavra de morte. Mude a tua linguagem, segundo a Bíblia, diga: eu e a minha casa serviremos o Senhor. Eu já vejo o meu marido servindo a Deus, o meu marido rendido nos pés do Senhor aqui no altar. Eu já vejo meus filhos aqui no altar. Ah, mas eu não estou vendo isso dentro de casa. Mas continue profetizando, continue falando, continue liberando palavras de vida, palavra de vida, palavra de vida, palavra de vida. Eu quero até sugerir você, escreva em algum lugar, algo que você possa repetir todo dia, por exemplo, dizendo assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E todo dia você declara isso 7 vezes pelo menos. Você levanta, você olha para esse lugar e diz: eu e a minha casa serviremos o Senhor. 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 7 vezes você fala isso. E aí você vai dizer: eu e a minha casa serviremos o Senhor, porque o Espírito do Senhor Deus convence do pecado, da justiça e do juízo. E eu e a minha casa serviremos o Senhor, porque o Espírito do Senhor Deus é comigo e Ele que convence. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Quando você começa a falar isso, queridos, todo dia você fala isso, você vai mudar o ambiente da sua casa. Mas faça alguma coisa. Você não falar mal somente não resolve. Você precisa ser a boca para abençoar. Sabe, queridos, eu falei um pouco domingo aqui, a experiência que eu tive esse final de semana. Na verdade não foi nem um final de semana, foi quase uma semana. Desde quarta-feira. Quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Nós saímos 6 horas da manhã. Mergulhado, queridos. Nós fizemos um encontro alguns dias atrás. E aí teve discípulo meu, porque o pastor passou do horário. Eu passei meia hora do meu horário. Era para ser 3 horas, era para ser 2 horas e meia, deu 3 horas. Eu estive mergulhado de quarta-feira até domingo, queridos. No primeiro dia começou 1h da tarde, na quarta-feira 1h da tarde, terminou 11h30 da noite. Teve um intervalo de 40 minutos. Na quinta-feira começou 9 horas da manhã e terminou 1h da manhã. Tivemos um intervalo para o almoço, 1h da tarde, 40 minutos, e um intervalo 8 horas da noite, de mais 40 minutos. E o que nós estávamos fazendo dessas horas todas, queridos? Palavra. Na sexta-feira começou 9 horas da manhã, terminou 2 horas da manhã. 2 intervalos de 40 minutos. No sábado, começou 9 horas da manhã e terminou domingo, 6 da manhã. Com 3 intervalos, um de 1 hora para o almoço e 2 intervalos de 40 minutos. Dois dias, o Paulo Vieira ministrou das 9 horas da manhã até a madrugada. No último dia ele ministrou de manhã. Ele ministrou de manhã, foi a esposa dele que ministrou. E depois ele pegou e foi até 6 horas da manhã.
Só o Paulo Vieira ministrou 60 horas. Impacto. Palavra. Sabe o que Deus fez, queridos? Transformou. Começou um processo de transformação na minha vida, na minha casa, na minha família. O Daniel, queridos, eu estava perdendo o Daniel. Eu estava vivendo a maior angústia esse ano todo de 2024. Uma guerra terrível. Eu ouvi da boca do Daniel, há uns meses atrás: você foi pastor da igreja toda e nunca foi meu pastor. Você foi pai de toda a igreja, mas nunca foi o meu pai. É fácil ouvir isso, queridos? Principalmente sabendo que isso não era uma verdade absoluta, que tinha uma ação maligna por trás, um complô de Satanás para destruir a vida do meu filho. E o que me restou foi ser boca profética durante esse ano inteiro. Não só esse ano, eu oro pelos meus filhos a vida toda, mas me restou ser boca profética de oração e declarar aquilo que a Bíblia diz a respeito dos meus filhos. A respeito deles, são herança do Senhor. Satanás, você não vai prevalecer. Eles são herança do Senhor, e se eles são herança, eles pertencem a Deus. Está escrito que eles vão ser homens e mulheres de Deus. Está escrito que o Espírito do Senhor Deus será derramado sobre toda a carne, e os meus filhos e filhas voltarão a profetizar, voltarão a ter visão, voltarão a ter sonhos, a sonhar, a ver sinais e prodígios. Essa era a minha oração, queridos. A palavra de Deus diz também, o profeta Ezequiel diz que ele iria tirar o coração de pedra e dar um coração de carne, coração sensível, coração disposto a obedecer. Sabe onde Daniel está nesse exato momento, queridos? Está em uma célula, reunido em uma célula. Eu não sei quantos anos fazia que o Daniel ia numa célula. Nem na igreja mais ele estava vindo. Ele está numa célula agora, nesse exato momento. Vocês não têm ideia o que aconteceu lá. A cura que Deus operou em nós dois. E sabe quem pagou, fez a inscrição e pagou? Foi ele. Quase R$2.300 a inscrição. Para um encontro com Deus, R$120, está todo mundo reclamando. Pastor, é muito caro, que não sei o quê. Ele pagou R$2.300, queridos. Esse evento tinha 72 mil pessoas fazendo a nível global. E esse preço era o menor preço. Vale a pena você ser boca profética, você profetizar, você liberar decretos no mundo espiritual sobre a sua vida, sua casa, sua família, porque vai chegar o dia que Deus vai fazer, queridos. E o mais interessante de tudo, sabe de uma coisa? Se tinha algo que eu tinha uma resistência, que vocês não têm ideia do tamanho, era exatamente esse evento. Há anos eu resistia. E foi exatamente nesse lugar que eu resistia, que eu tinha uma ideia errada, distorcida, que Deus me levou para me curar e curar meu filho. E restaurar nosso relacionamento. Quero dizer para você que tem jeito sim. E você que está aí na guerra, venha conversar comigo, porque você vai lá também fazer. Você vai. Já falei com alguns aí e vão fazer. Hoje eu reuni com o apóstolo Gustavo, um discipulado, fui contar para ele isso, e ele falou assim para mim:
esse treinamento de inteligência emocional é um encontro com Deus elevado à 10ª potência vezes 10. E realmente é. Fique de pé, porque eu sei que você não é uma língua má. Você não é uma língua má. Eu estou vivendo um tempo extraordinário dentro de casa, queridos. Ontem de manhã, eu falei ontem lá na macrocélula, lá no Candeias. Ontem de manhã eu me levantei por volta de 5 da manhã, 5 e pouco da manhã, para seguir as disciplinas que nós fomos desafiados a viver. E quando eu me levantei, o Daniel já estava fazendo as disciplinas dele, 5 e pouco da manhã. E aí eu fiz a minha parte, aí entrei na sala de oração, na sala virtual de oração que nós temos da intercessão. Ficamos ali, ele se arrumou, 6 e pouco da manhã, estava saindo para ir trabalhar. Eu falei para ele, vem cá. Estou falando de coisas aqui, queridos, que não estava mais acontecendo na nossa casa há muito tempo, entre eu e ele. E aí eu disse, vem cá. Aí ele veio, eu botei a mão na cabeça dele, orei, abençoei, liberei decretos proféticos sobre a vida dele, o trabalho dele. Abracei ele, dei um abraço, e ele saiu. Daqui a pouco ele voltou. Abriu a porta e falou, pai, o Senhor é o melhor pai que eu tenho. O Senhor é o meu herói. Hoje de manhã de novo. Estamos vivendo um novo tempo, queridos. Tem jeito? Tem. Deus vai fazer do jeito dele, como ele quer, no tempo dele, na hora dele, ele vai fazer. Tem jeito para o seu marido? Tem. Tem, queridos. Eu vi nesse evento milhares de pessoas. Milhares. Aqui, presencial aqui. Eu vi situações lá do meu lado. No nosso meio, queridos, extraordinário. Deus faz. Amém? Hoje o Senhor tem